Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Negócios com Impacto, uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. Hoje fechamos a segunda temporada e em grande com um episódio gravado na casa que dá moto a este videocast. Estamos nas instalações da Católica Lisbon em Lisboa. Ao longo destas duas temporadas já ouvimos muitas histórias de antigos alunos da Católica Lisbon que fizeram nascer 40 empresas. Hoje não falamos de uma empresa em particular, vamos antes olhar para a academia como motor do empreendedorismo. Para isso, temos connosco João Cotter Salvado, diretor académico do CLEC, Católica Lisbon Entrepreneurship Center, Bernardo Seixas, a CEO da Grantor, e João Nunes Rosado, gestor de portfólio na Unicorn Factory, que é como quem diz, fábrica de unicórnios, também aqui em Lisboa. Na plateia temos muitas empresas que passaram pelo Negócios com Impacto, mas não só, também temos outros convidados e, sobretudo, amigos. A todos, muito obrigada pela vossa presença. João Cotter Salvado, começamos já por aqui, por este lado. Há muitos anos que se ouve que o conhecimento tem de sair da academia e fazer cada vez mais parte das empresas. É um caminho que está a ser feito ou há ainda muito a fazer em Portugal? E se há ainda muito a fazer, o que é que está a falhar? Boa tarde, obrigado pelo convite, uma vez mais, para estar aqui com vocês. É um caminho que está a ser feito, mas é um caminho que ainda tem muitos passos para dar. Quer dizer, se há uma coisa que a investigação mostra é que o conhecimento não se movimenta sozinho, não é? Portanto, tem que haver uma força de quem o produz para fazer chegar ao outro lado e uma força de quem o recebe para conseguir recebê-lo bem. E o que é que está a falhar? A força ou Pois, quem recebe? eu acho que é capaz de falhar dos dois lados, não é? Portanto, por um lado, quem o produz às vezes para, ou seja, o académico produz conhecimento para outro académico, e isso não é suficiente para chegar ao gestor, ao técnico que trabalha numa empresa, e, portanto, ambientes mais de co-criação, ou ambientes que têm perfis mais híbridos, que não são puros académicos dentro das universidades, podem ajudar a transferir este conhecimento para o outro lado. E depois, do outro lado das empresas, tem que haver alguma capacidade de absorção deste conhecimento. E nós sabemos que, sobretudo, por exemplo, empresas mais pequenas, podem ter menos capacidade de absorver o conhecimento que é produzido em alto nível, por exemplo, pela nossa universidade ou por qualquer outra universidade. Portanto, há este movimento dos dois lados e depois há também um bocadinho uma falta de incentivos dos dois lados para comunicarem mais e se entenderem mais. Havendo isso, eu acho que, havendo esta proximidade, esta cola que junta a academia e a prática, que, uma vez mais, não é fácil, porque os incentivos não estão propriamente lá, e havendo a capacidade dos dois lados de comunicar, então as coisas funcionarão. Portanto, falta esta ligação, quer dizer, e vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre formas de fazer com que isso funcione. Queria começar por perguntar ao João Nunes Rosado, antes de mais, que nos explicasse o que é isto de ser gestor de portfólio da fábrica de unicórnios, até para contextualizar os nossos ouvintes, e também se a realidade que o João Cotter Salvado acaba de descrever, se é também o que sente na fábrica de unicórnios. Boa. Antes de mais, boa tarde a todos. É aqui um prazer estar aqui nesta casa e também ter aqui a oportunidade de conversar convosco e falar um pouco sobre a Unicorn Factory Lisboa e o trabalho que nós fazemos aqui também na cidade. Portanto, o que é que eu faço no meu dia-a-dia? Portanto, a forma mais simples de pensar é, no fundo, a forma como trabalho com as nossas startups, muitas das vezes é no apoio a tudo o que possa ser as necessidades das mesmas. Isto pode ser introduções a um possível investidor, pode ser apoio na participação de eventos como, por exemplo, um Web Summit, pode ser apoio à internacionalização respectivamente, contacto com outras empresas parceiras que possam fazer negócio com as empresas e, portanto, o nosso dia-a-dia é tentar estar ao lado do empreendedor onde eles possam estar a sentir as maiores dores. O meu respectivamente, aquilo que é o meu dia-a-dia, acaba por ser também muito a parte de contacto com os nossos founders e com esta network que acaba por caracterizar o nosso ecossistema. Fazendo aqui um bocadinho esta ligação com a academia, nós vemos muitos resultados do trabalho que acontece na academia, portanto há várias iniciativas
que surgem daqui que nós apoiamos e, portanto, temos esse contacto, por exemplo, o programa Forward, onde trabalhamos com os estudantes universitários e depois tentamos fazer com que algumas destas ideias continuem connosco e que tenham apoio nos nossos programas, como também, em particular, nós vemos que muitas destas empresas que já vieram aqui também ao programa acabam por fazer parte também dos nossos programas e, portanto, existe esta sinergia em que muitas das vezes, ainda hoje, o professor Pierre teve numa iniciativa nossa com um dos nossos parceiros, em que estávamos, no fundo, a tentar trazer e levar o empreendedorismo que se fala nas universidades para as empresas. E, ou seja, nós vemos muito esse exemplo realmente a acontecer. Portanto, no seu entender, no vosso entender, da Fábrica de Unicórnios, esta ligação academia-mundo empresarial já está... Está a acontecer e, ou seja, claramente, aqui um bocadinho que o professor João também estava a dizer, existe uma necessidade de criar mais incentivos e nós, por exemplo, vemos muito um exemplo. Ainda agora o Financial Times fez um top dos melhores hubs a nível europeu. 3 deles são alemães e muito do contacto que acabam por existir nessas incubadoras são incubadoras que fazem parte das próprias universidades e que têm um contacto muito grande entre aquilo que é o seio académico e aquilo que é a exploração e a criação de expertise mais académica de investigação com o contacto com as empresas. Esse é um trabalho que eu acredito tanto a Unicorn Factory como também a Católica, acabamos por tentar trabalhar em simbiose para chegar às empresas e também para levar muito deste talento para as próprias startups. Ou seja, uma das iniciativas que nós trabalhamos muito também com universidades é estagiários, pessoas que estejam, neste caso, à procura do seu primeiro emprego, em vez de irem para uma grande corporação, experimentarem primeiro uma startup e aprenderem muitas das vezes naquilo que é o ritmo mais caótico do dia-a-dia de uma startup. Bernardo, vamos assim. Primeiro, antes de falarmos do pitch na Web Summit conseguido pela Granter, só recordar um bocadinho o que é que a empresa faz e também perguntar, no seguimento desta conversa, como é que foi a ida para o mercado e se sentiu realmente falta alguma porta que se mantém fechada, se há alguma dificuldade ou se o mercado já está a começar a aceitar novos empreendedores. É fácil. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, boa tarde. O que é que a Granter faz? Nós estamos a tentar apoiar empresas a fazer candidaturas a fundos públicos. Portanto, isto vem de nós nos termos apercebido de que primeiro encontrar as oportunidades de financiamento certas para cada empresa é um bicho de 7 cabeças. Uma empresa tem de ir a imensos sites super antiquados do governo para tentar encontrar uma oportunidade. Depois, para perceber se é elegível, é mais umas tantas horas a ler verdadeiro legalês. E depois ainda tem de passar 50 horas ou mais a escrever uma candidatura que, ao fim de contas, ele não faz ideia se vai ser aprovada ou não ao fim de 9 meses, ou 12, ou, em certos casos, mais. E, portanto, nós percebemos os problemas deste setor e pensámos que seria uma boa utilização, ao contrário de algumas outras utilizações de inteligência artificial, seria uma boa utilização de inteligência artificial a preencher formulários aborrecidos do governo. E, portanto, daí nasceu a Granter e também, obviamente, pelos montantes que estamos a falar. A União Europeia distribui à volta de 285 mil milhões de euros em financiamento público todos os anos, mas depois, quando eu vou à minha volta e começo a perguntar aos empreendedores se vão candidatar a este dinheiro, porque ele diz que é para inovação, a maior parte delas dizem não, isso não é para mim, isto é para grandes empresas, eu não tenho recursos para ir contratar consultores, eu não tenho tempo nem recursos humanos para lidar com isto internamente e, portanto, foi essa a razão pela qual nós decidimos criar a Granter. E foi fácil a entrada da ideia no mercado? Se foi fácil, portanto, foi fácil fazer as empresas entender o problema, porque elas se sentem na pele todos os dias. Agora, se é difícil trabalhar com algumas empresas, e aqui falo especificamente das grandes empresas que neste momento até são mais o nosso foco, não é fácil. Existem uma série de camadas burocráticas para uma startup conseguir trabalhar com uma grande empresa portuguesa que são difíceis de ultrapassar para uma empresa com poucos recursos. Posso dar um exemplo concreto e sem estar a denegrir de forma alguma, gosto muito de trabalhar com eles, mas parceiros como a Galp, etc., que nós tivemos meses e meses e meses em cybersecurity assessments e legal stuff, que, sinceramente, para uma startup na altura, quando começámos, tínhamos para aí 4 pessoas, é completamente impossível de lidar e, portanto, também há um papel importante dos vários intervenientes do ecossistema, mas aqui também trazendo as grandes empresas para cima da mesa e o seu ecossistema de inovação, há um grande papel em desburocratizar e facilitar o acesso a, pelo menos, fazer pilotos, não trabalhar com todas as startups, claro que não faz sentido em muitos casos, mas pelo menos
a ver esta porta a testar. É isso que as startups precisam. Já vamos querer saber mais sobre o trabalho da Granter, que portanto, é um caso muito prático e que tem tido um percurso bastante assinalável, mas queríamos voltar aqui ao João Cotter Salvato para levantar uma questão que já foi abordada também no outro episódio de Negócios com Impacto. Normalmente estamos sempre a associar o empreendedorismo a áreas de economia e gestão, e aliás na academia é onde mais frequentemente aparecem cadeiras ligadas a este setor. O que é que ainda falta para chegar a outras áreas? Ainda é um desafio? As outras áreas ainda não perceberam que o empreendedorismo também é para elas, ou já está a caminho feito? Sim, eu acho que naturalmente as licenciaturas que estão mais próximas de gestão têm, digamos, facilidade em integrar, até porque têm corpos docentes que conseguem desenvolver esse tipo de conteúdo e têm provavelmente investigação mais, digamos, mais base nessa área. Agora, hoje vemos um movimento muito claro de tentar perceber como é que outras faculdades integram este tipo de cadeiras. Vou dar alguns exemplos. Eu acho que o trabalho deve ser feito naturalmente mais ao nível das reitorias, digamos, ou seja, digamos que cada faculdade terá a sua própria agenda, mas depois há normalmente a reitoria que gera várias faculdades. Eu vou dar 2 exemplos claros que eu acho que ilustra bem o trabalho que a reitoria que eu conheço melhor, que é a reitoria da Universidade Católica, tem feito. Hoje em dia temos um grupo de embaixadores de empreendedorismo e inovação, um representante por cada escola, e é impressionante a quantidade de coisas que vai acontecendo e que há 10 anos não acontecia dentro dessas faculdades, desde a Faculdade de Ciências Humanas, desde a Faculdade da Escola Superior de Biotecnologia no Norte, e temos apercebido que a preferência por criar cadeiras optativas em empreendedorismo tem crescido imenso. Não é só as cadeiras, é depois uma série de iniciativas que podemos depois falar um bocadinho. Para além disso, eu acho que ao nível da reitoria também tem havido um esforço, digamos, estruturado de produzir inovação pedagógica que oferece determinados conteúdos, nomeadamente inovação e empreendedorismo, do topo para todos os alunos da universidade. E eu acho que quando isso acontece, então aí, quando há uma preferência clara por parte da autoridade de uma universidade, então aí as coisas acabam de funcionar. Obviamente também pode haver inovação que vem dos corpos docentes, e eu acho que a proximidade cada vez maior ao mundo do empreendedorismo, ao mundo de inovação, que tem também a ver com a posição de Portugal e a posição de Lisboa, nomeadamente nesta área que tem crescido bastante, essas movimentações também acontecem. O nosso programa Forward, só para dar mais um exemplo, se calhar há 3 anos tinha apenas alunos da Católica Lisbon, mas mal demos o salto para tentar envolver outras faculdades. Hoje em dia, temos metade dos alunos do nosso Forward vêm de faculdades que não são a nossa. Vêm da Faculdade de Medicina, vêm da Faculdade de Ciências Humanas, vêm de outras faculdades. Dei só alguns exemplos. Sim, não, termino. Sim, não, e era para dizer que parece haver uma preferência, dos corpos docentes de incluir este tipo de cadeiras, e parece haver uma preferência das autoridades das universidades de, digamos, disseminar esta ideia de incutir inovação nas áreas em que não são naturalmente a casa da inovação. Mas noto que falou aí em cadeiras opcionais, portanto, nesta altura do campeonato ainda estamos numa fase em que matérias ligadas com o empreendedorismo ainda é visto como uma coisa opcional. Sim, mas eu acho que isso depois, quer dizer, podíamos ter uma conversa maior sobre as direções académicas. Por exemplo, eu acho que a nível da licenciatura, se não me querem enganar, há uma cadeira que é obrigatória a nível de empreendedorismo e inovação. Por acaso, não sei se ao nível do mestrado em gestão nós temos uma cadeira obrigatória. Nós temos um percurso que tem a ver com um cluster de cadeiras de empreendedorismo que a pessoa pode escolher, mas a pessoa também pode evitar e não ir para essa área e querer se especializar apenas em marketing e não ter alguma exposição ao empreendedorismo. Se é importante ou não ter essa exposição, eu, quer dizer, desta área, sou favorável a criar aqui uma cadeira quase que obrigatória para todos os mestrados. Mas sei que há bastantes mestrados que não têm cadeiras obrigatórias. Nós aqui no Negócios com Impacto chegamos a ter uma outra empresa em que o fundador tinha tido uma outra formação numa outra área que não gestão em economia, depois acabou por fazer um mestrado. Por exemplo, na fábrica de unicórnios, João Rosado, dos casos que vai conhecendo, nota que a formação base tem que ter sempre algo ligado à gestão e à economia, ou também já aparecem alguns projetos criados por pessoas com outro tipo de formação?
Sim, eu acho que nós, quando falamos de inovação, a inovação acontece em múltiplas áreas, ou seja, não é necessário, neste caso, que os fundadores tenham uma área de experiência académica específica em gestão, porque nós vemos, por exemplo, a nossa estratégia da Unicorn Factory Lisboa para Lisboa, uma das coisas que temos criado são hubs verticalizados e são espaços de inovação em que são comunidades verticalizadas em torno de diferentes indústrias. Por exemplo, temos um que agora lançámos na altura do Web Summit do ano passado, que foi o nosso Health Hub, que é um espaço dedicado à saúde, e ou seja, em que muitas das pessoas que lá estão e que trabalham connosco e os empreendedores que lá estão, a base de formação não tem nada a ver com gestão. E, portanto, nós vemos muito que a inovação parte, muitas das vezes, daquilo que é a experiência acumulada nas suas áreas de trabalho e de formação, e que muitas das vezes os melhores insights daquilo que é a identificação de um problema e identificar uma solução para o abordar, parte dessa experiência que é muitas das vezes profissional e que daí nós verificamos que muitos destes empreendedores não têm necessariamente uma base académica de gestão. Contudo, uma das coisas que nós valorizamos muito nas nossas startups é uma base multidisciplinar, e ou seja, que aquilo que é, vamos chamar a founding team, tenha pessoas que têm experiências académicas e experiências profissionais que sejam complementares, e ou seja, por exemplo, dando aqui o exemplo do Bernardo, o Bernardo tem uma base mais gestão, mas o seu CTO, portanto a pessoa que também cofunda a empresa com o Bernardo, tem uma base de experiência muito mais naquilo que é a área das engenharias e uma parte mais técnica, e é essa complementariedade que faz com que uma empresa tenha aquilo que é os recursos necessários para, com poucos recursos, fazer muito. E, portanto, uma das coisas que nós verificamos também, que acho que pode ser interessante mencionar, é mais de 50% dos nossos fundadores têm base académica que não é de gestão, e que muitas das vezes isto advém de, seja uma parte de medicina, seja engenharias, e, portanto, isso é super normal nós verificarmos, e acho que há um trabalho crescente de outras universidades que têm áreas de atuação distintas, puxarem muito essa inovação, em que às vezes pode não ser necessariamente ainda com cadeiras obrigatórias, mas optativas, ou com núcleos de estudantes. E nós vemos muitos núcleos de estudantes de universidades portuguesas, nomeadamente também aqui a Católica, que vêm ter connosco a pedir formação numa lógica de train the trainer, ou seja, nós vamos às universidades e vamos a estes núcleos de estudantes ajudar os estudantes a implementar programas de incubação dentro das suas próprias universidades, o que também acho que é muito interessante, a ver estes estudantes que têm essa iniciativa com os seus próprios núcleos. E dinâmico, pelo menos. Sem dúvida. Bernardo, o Bernardo passou pelo Negócios com Impacto há sensivelmente 2 anos. Na altura eu perguntava qual é que era a taxa de sucesso da aprovação, da taxa de aprovação das candidaturas feitas pela ferramenta de inteligência artificial que desenvolveram. Na altura o Bernardo dizia que ainda era cedo, até porque pronto, as primeiras ainda estavam a fazer caminho. Pergunto-lhe agora, no fundo, a mesma coisa. Já é possível saber qual é que é a taxa de sucesso das candidaturas feitas pela Granter AI? Sim, é uma pergunta mais complexa de responder do que parece, porque cada oportunidade tem taxas de sucesso muito diferentes. Portanto, se nós estivermos a falar de candidaturas europeias que são hipercompetitivas, em que têm uma taxa de sucesso média de 4%, é injusto compará-las com oportunidades que têm taxas de sucesso acima dos 50%. E, portanto, dito isto, para responder mais diretamente à pergunta, nós, por exemplo, nas candidaturas que fizemos mais, ou melhor, nas oportunidades que fizemos mais candidaturas, a primeira oportunidade dessas foi um voucher para startups que fizemos, era para o nosso ecossistema daqui, que era um voucher de 30 mil euros para apoiar a inovação em startups. Nós fizemos também umas 50 e tal candidaturas e tivemos 22% de taxa de sucesso, que para nós foi baixo, mas a taxa de sucesso média desse concurso foi 8%. Portanto, o que isso nos diz é que quanto mais candidaturas nós fazemos, melhor os modelos de inteligência artificial funcionam, mais aprendizagens tiram, obviamente, e que é uma trajetória quase inevitável que um modelo de inteligência artificial suficientemente bem treinado seja melhor do que qualquer consultor humano, que é o que nós estamos a tentar fazer. Nós estamos a tentar criar um consultor de inteligência artificial, um consultor digital, que consiga ter a experiência de milhares de candidaturas, coisa que um humano não consegue ter na sua cabeça. Portanto a taxa de sucesso tem rondado entre a mesma que a taxa de sucesso nacional, em algumas oportunidades, e se for uma oportunidade, nós fazemos muitas candidaturas, normalmente está ligeiramente acima. E isso anima? Ou nem por isso? Isso anima, e nós estamos numa fase muito inicial. Nós até agora fizemos no total, em menos de 2 anos e picos, fizemos 250 candidaturas, que é mais do que qualquer consultor humano individual. No entanto, é uma gota d'água comparado com aquilo que nós planeamos fazer. Quando nós estivermos nas centenas de milhares, acredito que as taxas de sucesso
sejam bastante mais altas, porque vai haver um corpo de data que o agente consegue aprender muito mais interessante. Depois volta cá para dizer os números. Claro que sim, para o ano, Vamos é chegar todos às os anos. centenas de milhares. João Coutras Salvado, vamos aqui fazer uma pergunta um bocadinho mais provocatória. No seguimento das cadeiras de empreendedorismo, num mundo ideal onde todas as licenciaturas teriam uma cadeira de empreendedorismo, depois iniciativas como o CLEC continuariam a fazer sentido, ou seja, continuar a dar uma formação extra a quem quer aprender um pouco mais? Sim, eu acho que as cadeiras são importantes, mas não são suficientes, não é? Aliás, como eu estou no CLEC, seria inevitável esta minha resposta, não é? Não ia decretar a morte. Exatamente, seria complicado para mim e para quem trabalha comigo. Não, mas dando o exemplo da Católica, nós temos um conjunto de cadeiras que eu acho que é bastante forte, bastante alinhado com o que uma escola de negócios de topo faz, muito orientados para projeto, muito orientados para prática, mas que têm naturalmente limitações de, não sei, de tempo e de profundidade, não é? Portanto, uma cadeira está necessariamente limitada no tempo e limitada na energia que os alunos têm naquele momento do tempo. Portanto, é inevitável haver outras coisas que complementam este ensino formal. E é aí que eu acho que entram estas organizações ou suborganizações tipo CLEC e também, por exemplo, núcleos de estudantes e grupos de estudantes que têm um papel muito, muito importante aqui. Criar espaços para testar ideias mais a longo prazo e com algum risco real, mas controlado, a questão do acesso a redes de mentores, que podemos criar dentro das cadeiras, mas que são limitadas uma vez mais no tempo e na profundidade, e depois acompanhar projetos de forma contínua. Uma grande parte do trabalho que nós fazemos no CLEC é, após as cadeiras, ou até após a pessoa sair da universidade, dar apoio a essa pessoa ou a esse grupo de pessoas no prosseguimento daquela ideia. Portanto, eu acho que há sempre espaço para criar estas plataformas estruturadas que ligam o conhecimento de uma forma diferente da formal à prática do empreendedorismo. João, na fábrica de unicórnios, conseguem identificar uma skill, uma competência que falhe transversalmente a todos os empreendedores? Ou cada caso é um caso? Alguma coisa que vocês identifiquem que possa estar a falhar na academia de base? Enfim, alguma coisa... Eu vou responder aqui com duas óticas. A primeira é, acho que a característica de um bom fundador de uma startup é muito resiliência e, portanto, ter a capacidade de se adaptar a diferentes problemas que são complexos, muitas das vezes situações em que não se ensinam, que é preciso muito o erro e testar e tentar e voltar a ir do outro lado de outra maneira, e isso é difícil de ser ensinado numa universidade, e muitas das vezes é um contexto que a universidade ajuda a formar esse caráter, para depois, efetivamente, muitos destes fundadores acabarem por ir desenvolvendo isso com muito dessa perseverança e essa vontade e força de querer. Uma das coisas que nós sentimos que se cabe muitas das vezes não é necessariamente que falhe nas universidades, mas é no próprio modelo de ensino, muitas das vezes os nossos fundadores também esperam pela perfeição, e, ou seja, procuram que o produto esteja num estágio em que tem uma maturidade que, se calhar, em vez de colecionar dados e procurar ter esta informação que vai conseguir melhorar só com a tentativa e erro, muitas das vezes nós vemos alguns estudantes, e muitas das vezes nem só estudantes, mas mesmo pessoas com muitos anos de experiência profissional, em que procuram o produto perfeito e não o produto que poderia estar a ser lançado para o mercado. E esperar muitas das vezes este tempo todo para reunir feedback vai fazer com que, em vez de ter o feedback cru do mercado que me diz, olha, vai um bocadinho mais para a esquerda, eu já estou muito direcionado e muito focado num produto que não vai encontrar aquele fit no mercado. E isso é uma característica que nós vemos muitas das vezes os founders ainda a errar, é ter medo de ir para o mercado e ter medo de falar com outras pessoas, ou seja, ter medo de vender sem ainda ter 100% de confiança no produto. Não é estar a dizer que se deve vender coisas que nós não confiamos, mas devemos procurar ter feedback, validar e garantir que o problema que nós estamos a resolver faz sentido. E isso é um trabalho que nós vemos, por exemplo, aqui, o Centro de Empreendedorismo faz muito este forcing nos estudantes de validem, procurem falar com pessoas, testem com mentores, falem com outras pessoas e tenham diferentes perspectivas antes de estarem a desenvolver e a investir o vosso tempo, que muitas das vezes poderá, pois, efetivamente não darem nada. E já sabemos que as startups têm uma success chance que não é assim tão grande, ou seja, muitas vão falhar. Acho que iniciativas como esta é o que ajuda a que falhem menos.
Ainda não está totalmente passada essa mensagem de no empreendedorismo uma boa parte vai ser falhar. E Falhar. isso ainda não está passado. Eu acho que nunca será suficiente e nós devemos sempre passar isto, que é, ainda por cima neste mundo em que cada vez mais vamos conseguir testar coisas com menor custo e com menores recursos, principalmente com a inteligência artificial e muitos outros recursos, devemos tentar falhar e devemos procurar errar. E muitas das vezes, até dou o exemplo de investidores que procuram o número de vezes que falhamos. Ainda no outro dia estava a ouvir também um podcast em que alguém dizia que a pergunta que lhe deviam que em Portugal faziam era, no fundo, quantas vezes é que já foi bem sucedido. Nos Estados Unidos a pergunta é quantas vezes é que já falhou. Isto são mindsets diferentes em que eu acho que nós devemos procurar instigar este erro para conseguirmos ter mais sucesso da próxima vez. Vamos aqui tentar perceber como é que tem corrido com a Granter, num caso em específico. Quando receberam a distinção na Web Summit, Bernardo disseram que tinham já feito alguns projetos piloto com o Governo. Como é que correram? Há algum avanço? Já conseguiram algo com o Governo? Sim, nós estamos neste momento, fizemos nessa altura um piloto, depois levou outro piloto que agora está num terceiro, com entidades diferentes até. Na altura eram pilotos para apoiar entidades governamentais a avaliar candidaturas a financiamento público. Portanto, estas entidades têm muito poucos recursos, são quase startups, só que têm de avaliar 50 mil candidaturas. Portanto, é normal que os tempos de espera que as empresas sofrem na pele, de 9, 12, 16 meses, aconteçam quando não existem recursos humanos do outro lado. E eu não vi nada sem ser competência e boa vontade do lado dos organismos públicos, coisas que eu não estava à espera, eu muito cético no início, não estava à espera inicialmente, mas vi, e é simplesmente falta de recursos. Portanto, nós entramos para tentar colmatar essas falhas, criar tecnologia para os apoiar nessa avaliação. Agora, obviamente, a nível de idoneidade e incompatibilidades, nós não podemos estar a fazer candidaturas de empresas que depois avaliamos. Portanto, o nosso objetivo era capacitar essas entidades públicas com ferramentas, de inteligência artificial, nomeadamente, que os apoiassem nesse processo, mas que nós não estivéssemos envolvidos. Esse processo foi feito com ótimos resultados, continua a ser implementado noutras ocasiões, mas nós até é curioso porque esta ligação com a parte mais, não é necessariamente governo, é mais Estado, reverteu mais a nós a percebermos da necessidade das próprias entidades públicas a candidatarem-se a financiamento público. Portanto, eu não era especialista de todo em financiamento público antes de começar a Granter, e depois fui aprendendo coisas à medida que o tempo foi avançando, e comecei-me a perceber que, na realidade, um dos maiores beneficiários de financiamento público são as próprias entidades públicas. E, portanto, neste momento, nós como clientes já temos entidades como câmaras municipais, como hospitais públicos, universidades públicas, a Marinha Portuguesa. Portanto, estas entidades públicas são super subsidiodependentes e, portanto, a nossa relação com o Governo, com o Estado, começou a ser mais por esse lado, como eles sendo nossos clientes, do que necessariamente nós tentarmos fazer a parte da avaliação das candidaturas inicialmente propostas. Também ajudou, por exemplo, estando do outro lado, perceber um pouco porque é que os processos são tão complexos e depois ajudar a desconstruir para o outro lado? Sim, 100%. Coisas como há um manual de procedimentos, naturalmente, de como avaliar uma candidatura e há os critérios públicos pelas quais as entidades se candidatam e acham que estão a ser avaliados. Na realidade, existe uma série de critérios super subjetivos que estão a ser trocados entre avaliadores, muitas vezes por grupos de WhatsApp, que é, nesta candidatura, se calhar, avaliamos desta forma. Sim, então nas próximas também avaliamos assim. E nós, então, mas eu estou a ler o aviso oficial e não diz nada disso. Sim, mas o aviso oficial saiu há 2 anos e meio, não fomos nós a escrevê-los, foi outra entidade, não faz sentido este critério agora, portanto temos de introduzir isto. E nós, bem, ok. Portanto, tentámos perceber de onde é que os humanos de onde é que estes temas, estas incongruências humanas estão a surgir. Tentámos também sugerir alterações aos próprios processos para isso não acontecer. E eu acho que tudo isto resulta do tempo que demora do momento A, em que é planeado um aviso, em que é lançado oficialmente esse aviso, em que as candidaturas abrem e depois o tempo de avaliação. Este tempo inteiro é o que cria estes problemas todos. Porque se o aviso fosse lançado num dia, as candidaturas abriam no dia a seguir e os resultados viessem 2 semanas depois, não havia confusão. Era super simples. Era, ok, se queremos debater este critério, vamos debater agora. Não são pessoas diferentes que já saíram da entidade há 2 anos e, portanto, acho que o que nós temos de combater
é a burocracia que impede que estes processos sejam rápidos. Se os processos começarem a ser rápidos, a desconfiança que as entidades privadas e públicas têm sobre esse sistema desaparece. E neste momento a maior parte das empresas que eu conheço sobre financiamento público dizem-me, não, eu não vou a isso porque eu já ouvi tantas histórias de empresas que foram à falência à espera de fundos europeus que eu não vou, tenho medo. E este receio é algo que nós temos de combater com diminuição de burocracia, na minha opinião. Muito bem. João Costa Salvado, também no Negócios com Impacto, alguns no tempo disse que o empreendedorismo não é só para jovens, que muitas vezes está associado a que seja para jovens, mas que não é só para jovens. Cá vai mais uma provocação. E será que é só para quem tem alguma margem financeira? Porque empreendedorismo, como falámos, significa muitas vezes falhar. Quem tiver menos recursos financeiros, se calhar tem menos margem para falhar. Será que está destinado o empreendedorismo só a quem pode, do ponto de vista financeiro? Eu acho que a resposta curta é não, não é? Não vamos falar sobre a questão da juventude outra vez, não é? Mas quer dizer, a ideia é clara que a experiência traz muito ao processo inovador. A questão dos recursos também pode ter vantagens, não é? Portanto, eu posso pensar que uma pessoa que tem mais recursos tem, por exemplo, formas de se financiar durante, por exemplo, os primeiros meses em que se calhar eu não consigo ter vendas ou que eu não consigo um investidor para suportar a minha ideia. Por isso, há uma vantagem quase inerente em ter recursos. Eu consigo testar mais, eu consigo testar durante mais tempo e, portanto, há uma série de mecanismos que eu posso identificar que podem dar jeito, digamos, ao processo de empreendedorismo. Mas depois, por outro lado, também ter demasiados recursos pode jogar um bocadinho contra, não é? A urgência de agir, o excesso de planeamento, a limitação de criatividade. Eu, se tenho muitos recursos, se calhar vou ser mais lento, vou ser menos interessado e, por isso, pode também bloquear um bocadinho a ação, não é? E há alguma evidência que o excesso de recursos pode dar origem digamos, a analysis paralysis, não é? Portanto, eu fico demasiado embranhado naquilo, porque também não tenho necessidade de avançar, não é? Portanto, eu diria que não é claro dizer que com mais ou com menos recursos eu vou ser mais bem-sucedido ou não. Haverá, provavelmente, um ponto ideal em que os mecanismos de um lado e os mecanismos do outro podem equilibrar, mas acho que não é linear de maneira nenhuma que eu sou com menos recursos tenha menos acesso a empreendedorismo, até porque depois há veículos de investimento, de suporte, etc., que podem colmatar essa questão dos recursos. E há muitos casos, por exemplo, teorias que têm relacionadas com a inovação frugal ou o empreendedorismo de necessidade, que são precisamente ideias em que a falta de recursos estimulou a criação de ideias muitíssimo inovadoras em pouco tempo, precisamente pela falta de recursos. Portanto, eu diria que a resposta pode ser para um dos lados ou para o outro, mas acho que não é linear que haja um lado ou outro acima. Mas, por exemplo, em Portugal, podemos dizer que em Portugal, tendo em conta a nossa escala, temos as mesmas fontes de financiamento como outros países, França, Alemanha, ou ainda estamos muito aquém? Sim, é assim, eu acho que temos as mesmas fontes de financiamento. Agora, se calhar não temos a maturidade e a escala que têm esses países, não é? E isso conta muito, não é? Isso conta muito. Porque se calhar um país como a França e a Alemanha, que está sistematicamente, e houve um estudo recente que fez, quer dizer, no fundo fez um ranking de montantes investidos dentro de cada país, em que esses dois países estão sempre no top 3 ou no top 5 de forma sistemática e nós aparecemos no número 16, não é? E obviamente que nós, com a escala inferior, temos acesso a menos. E isso compromete, por vezes, algumas oportunidades que nós consigamos obter. Nós, por exemplo, temos muitos alunos internacionais e o que é que acontece? Por exemplo, alunos alemães, alunos franceses, alunos italianos, e é frequente nós tentarmos que eles fiquem cá, mas eles notam que, sendo alemães e indo para a Alemanha, se calhar conseguem acesso a 2 ou 3 ou se calhar 10 tipos de financiamentos e nós cá temos 1 ou 2 que podemos candidatar e se não é bem sucedido, se calhar não conseguimos. Portanto, eu acho que não é uma questão de tipologia de financiamentos, mas é a escala que esses contextos têm e por uma questão de escala depois dá resultado em mais, eu diria. João Rosado, como é que vê o nível da formação ao nível do empreendedorismo? Já vimos que nos últimos anos deram-se muitos passos, já temos falado isto aqui agora e noutros negócios com impacto. Acha que já está no ponto mais alto, ainda há margem para
para evoluir. Na fábrica de unicórnios percebe-se, por exemplo, o trabalho de alguma instituição de ensino em particular, ou como é que faz assim esta análise, a parte da academia? Claro. Eu só para também complementar aqui, antes de responder aqui, o que o João estava a dizer, que acho que muitas das vezes essa necessidade também torna os nossos empreendedores muito bem distinguidos pelo mundo fora, exatamente por nós temos um mercado de consumo pequeno. Ainda no outro dia estava a falar com um investidor espanhol em que ele me dizia que de Espanha pode nascer um unicórnio só com o mercado interno de consumo. De Portugal, nós formos ver o nosso histórico, todos os unicórnios que até agora surgiram com DNA português, ADN português, nenhum deles foi através do mercado de consumo português. Maioritariamente são com internacionalização para mercados como os Estados Unidos, o Reino Unido, e portanto acho que esta necessidade também cria uma curiosidade inata dentro dos nossos empreendedores, que é pensarem globalmente desde muito cedo. E acho que isto é uma característica muito forte dos empreendedores, e muitas das pessoas que também já trouxeram aqui no programa pensam desde muito cedo que criar soluções podem ser globais e que não se restringem apenas ao mercado português. Respondendo aqui à pergunta, eu acho que olhando aqui um bocadinho para as universidades, nós trabalhamos muito com a Universidade Católica, e sem dúvida que está aqui a fazer um ótimo trabalho nesse sentido, mas outras universidades também o estão, como nomeadamente a Universidade do Técnico, em que tem um trabalho muito forte também ao nível dos núcleos, nomeadamente a Junitec, que tem um dinamismo muito forte para aquilo que é estudantes universitários, e portanto fazem hackathons para desenvolver soluções do zero em 24 horas, tem um conjunto de iniciativas que nós acreditamos que são muito fortes, impulsionadoras daquilo que é este pensamento que não é preciso muitos recursos para fazer algo interessante. E efetivamente vemos que as universidades, não só esta gestão, mas muitas das vezes agora de engenharia, a fazerem trabalhos que podem não ser necessariamente somente software, ou seja, soluções em que é muitas das vezes fácil fazer um protótipo digital, mas efetivamente hardware. Coisas tão complexas como enviar sondas para o espaço, nós estamos a ver estudantes a fazê-lo, e acho que isto é algo louvável, e que precisa certamente de apoio e de recursos, e temos de os fazer chegar de forma mais rápida e mais acessível para eles. Obviamente nunca vamos ter a escala, seja de financiamento público, seja de financiamento privado, que a Alemanha, Reino Unido vão ter, derivado a mercados de consumo e de rentabilidade. Mas acredito que podemos fazer mais para, tal como o Bernardo dizia, chegar às empresas mais cedo aquilo que são as necessidades que as mesmas têm. Noutras dificuldades, voltando à questão da burocracia, já temos o Bernardo a tentar ajudar o Governo a resolver alguns problemas e as entidades públicas, mas temos ouvido os vários governos a dizer que é um trabalho que tem que ser feito. Agora até temos uma pasta no Governo dedicada mesmo a esse processo. Sente que está, de facto, a ser feito, ou é um trabalho que ainda é muito lento? Claro. Agora, por acaso, temos a palavra CTO no nosso governo, ou seja, pensar nesta perspectiva de termos uma pessoa que vai pensar em digitalização, uma pessoa, como quem diz, uma unidade dentro do próprio governo que vai pensar em todas as características de como ser mais ágil, ser mais eficiente e trazermos processos que são mais digitais para aquilo que é o consumidor e para o utente, é sem dúvida louvável, e acredito piamente que daí vão surgir iniciativas que vamos começar a ver resultados cada vez mais. Ainda no outro dia estava a ver uma publicação exatamente do nosso CTO do governo, em que mostrava algumas daquilo que são agora o cartão único para as empresas, e aqui algumas iniciativas para tentar colmatar o excesso de lentidão às vezes que os nossos fundos públicos vão chegar às startups e aos empreendedores. Contudo, ainda há um trabalho muito grande para fazer, ou seja, nós temos, por exemplo, um organismo que é a Startup Portugal, que faz um trabalho também muito forte de lobbying e de proteção daquilo que é as próprias startups, mas como tudo, exige tempo e exige muitas das vezes fazer uma reflexão profunda, tão simples como a definição do que é uma startup. Há coisa de 3, 4 anos atrás nós não conseguimos definir legalmente o que era uma startup, enquanto que vemos países vizinhos a conseguir defini-lo. Não temos incentivos para business angels, ou seja, eu sou uma pessoa singular, quero investir numa startup, enquanto que no Reino Unido eu tenho um incentivo fiscal para o fazer, cá não o tenho. E, portanto, este tipo de desburocratização e tornar mais acessível, muitas das vezes, aquilo que é capital privado,
a poder estar ao auxílio das startups. Nem sempre é só o aumento do público, ou seja, eu acho que cabe também à legislação ajudar muitas das vezes aqui financiamento privado a chegar mais cedo e mais rápido também aos próprios empreendedores, em que muitas das vezes falamos de startups, mas podemos somente falar até de negócios muito de subsistência, ou seja, por exemplo, nós com a Fundação HCAN temos um projeto de aceleração e de ideação em que ajudamos pessoas singulares a trazer ideias muitas das vezes tão simples como é que eu posso criar um negócio de comida, takeaway, mais digital, através do Instagram, como é que eu faço uma conexão com o Stripe, ou seja, uma pessoa que se calhar não estudou e não teve tanto acesso a oportunidades como, por exemplo, aqui na Católica são criadas, poderíamos estar a fazê-lo através, por exemplo, neste caso da Fundação HCAN, que faz este trabalho muito forte dentro de comunidades locais para chegar mais cedo a estes financiamentos. Bernardo, eu não resisto a ir aí a explorar o tema candidaturas. Tem sido muito dito na informação que, no que diz respeito às consequências do mau tempo que devastou boa parte do país, que têm existido problemas nas candidaturas, precisamente aos apoios que foram disponibilizados. Queria-lhe perguntar se a Granter aí foi chamada a ajudar, a desbloquear, ou se, tendo ou não sido chamada, se, por exemplo, seria um caso em que a vossa ferramenta poderia ajudar a ultrapassar estes problemas que estão a ser sentidos. Sim, portanto, a Sim, primeira foram pergunta, chamados? não fomos chamados. Sim, poderíamos ter sido. E nós, em cima disso, mesmo não tido sido chamados, nós começámos a olhar para esses formulários que eram preciso preencher para fazer essas candidaturas e até estamos neste momento em parceria com uma consultora, que é a nossa cliente também, a tentar fazer através dessa consultora, com a nossa tecnologia, porque eles já estavam a oferecer, essa consultora, a nossa cliente, já estava a oferecer essas candidaturas gratuitamente, aqui mais candidaturas da área agrícola, e já estava a oferecer essas candidaturas e nós, através da nossa tecnologia, estamos a apoiá-los a fazer essas candidaturas praticamente automaticamente. Infelizmente, nós não vimos tanta oportunidade para ajudar como queríamos, porque a maior parte desses formulários são muito, chamemos-lhe simples, porque é muito taxativo de preenche nome, morada, etc, etc. Coisas que a inteligência artificial ajuda pouco. Onde a inteligência artificial consegue ajudar muito é, de facto, na produção elaborada de textos complexos, longos, que demoram muito tempo e, portanto, nós aí nós apoiámos os clientes que nos contactaram nesse sentido, mais uma ótica informativa quase do que outra coisa mais tecnológica. E, se me permitem também complementar uma coisa aqui que o João disse, porque eu concordo plenamente com a diferença de pensamento entre o pensamento português ou um espanhol ou um italiano ou de outros países europeus, eventualmente o pensamento de escassez que nós temos por termos menos recursos, porque o nosso mercado é demasiado pequeno para ser um unicórnio em Portugal, faz aqui uma alteração de pensamento que eu notei claramente. Eu vivi em Espanha e em Itália e participei em programas de aceleração em ambos os países e percebi como é que o ecossistema de empreendedorismo era lá e não se compara ao desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo em Lisboa. Ou seja, o Lisboeta é muito mais avançado do que, por exemplo, um ecossistema de Madrid, de Valência, ou de Turim, ou de Milão. Só um exemplo muito claro, eu estive em Valência e participei num programa de uns quantos meses em que o programa era inteiramente, eu fui convidado como português, sabiam que eu era português, o programa era inteiramente dado em espanhol e obrigavam no fim a fazer um pitch final em espanhol. Ora, eu falo portunhol, não falo espanhol, e o facto sequer deles conceptualizarem um programa de startups na língua materna deles, em espanhol, e não em inglês, fez-me uma confusão dos diabos. E não me avisaram já agora. Portanto, enquanto eu faço muitos pitches, muitas apresentações em público, e já é esquisito para mim fazê-las em português, quanto mais ir para um país diferente e fazer em espanhol. Isso é só um de 1000 exemplos que eu podia dar de como eles pensam que o mercado interno deles chega e não pensam globalmente. Enquanto eu não conheço um único founder português, ou pelo menos aqueles que querem chegar a um estatuto unicórnio ou perto disso, não pensam em Portugal como o seu mercado. É um bom mercado de testes, isso sim. Temos muito a mentalidade de early adopter, o que é ótimo. E, por exemplo, o meu mercado é ótimo também para testar, porque nós somos muito subsidio-dependentes comparado com outros países, portanto é muito bom para esse sentido. Mas até ia dar aqui também quase um parabéns
na componente da burocracia, porque nós também temos empresa em Espanha e a burocracia que eu, como empreendedor português, tenho de lidar em Portugal é muitíssimo menor do que a burocracia que eu tenho de lidar como empreendedor em Espanha. E, portanto, já há muitos passos, desde as coisas, estávamos a falar da carteira digital, da chave móvel digital, o CTO do Estado, estes avanços são anos-luz à frente de eu ter de ir ao notário se sempre quero fazer alguma coisa em Espanha, que é o que tenho de fazer. Portanto, acho que o Estado português, por muitas coisas más que podemos acusá-los de fazer, noutras partes, especialmente na burocracia, até acho que estamos bastante bem comparados com outros. Há um lado positivo que assim pode ser que daqui a uns meses já se saiba efetivamente falar espanhol. Vai aprendendo neste processo. Vamos agora iniciar uma ronda final com perguntas mais... olhar perspectiva para o futuro e pedir também respostas desta vez mais curtas, porque estamos a chegar ao final do nosso tempo. João Cotter Salvado, o que é que tem o CLEC preparado para o próximo ano letivo? Então, nós temos, assim, eu diria, 3 grandes prioridades. Uma delas é fazer crescer o nosso programa de pré-aceleração. Conseguimos ter mais de 100 pessoas de várias faculdades dentro da Universidade Católica. Queremos trazer o empreendedorismo para ainda mais pessoas. O segundo é consolidar um bocadinho este papel que nós temos tido, um bocadinho que o João Rosado falou, que é puxar um bocadinho por o que nós chamamos first mile, não é? Este processo de validação inicial e contribuir com o que nós sabemos para o ecossistema, para os diferentes programas, por exemplo, de Unicorn Factory ou de outras aceleradoras e incubadoras. Depois, finalmente, reforçar um bocadinho a nossa ligação internacional. Nós temos um corpo de alunos e um corpo de docentes muitíssimo internacional, atuamos apenas em Portugal e notamos, um bocadinho como o Bernardo estava a dizer, que o nosso trabalho é muito bom e tem potencial para sair de Portugal. Daí estamos agora a liderar uma candidatura, uma proposta de candidatura com mais 4 universidades a nível europeu, para tentar montar um género de um European Validation Studio. Quais Desculpem é que o são? jargão. As universidades? Preferimos ainda não dizer, mas são faculdades de França, Itália, Espanha e Alemanha, com as quais montámos um consórcio e com esta metodologia do Forward e com as diferentes metodologias que eles têm, tentar perceber como é que podemos montar ou pilotar, em pequena escala inicialmente, isso. Mas isto para sinalizar que esta ligação internacional é muito importante para nós e estamos a tentar perceber como o fazer de forma boa. João Rosado, a fábrica de unicórnios foi uma ideia do presidente Moedas, foi muitas vezes satirizada. 4 anos depois, que evidência é que existe que é uma aposta ganha? Ótimo. Há uma muito óbvia, que é, temos nos últimos 3 edições do Web Summit, 2 são vencedoras portuguesas incubadas na Unicorn Factory Lisboa, uma terceira é finalista. Depois temos números que são interessantes, 17 unicórnios que abriram operações em Portugal nos últimos 4 anos, mais de 16 mil trabalhos criados através de inovação na cidade de Lisboa. Temos também, nos últimos 4 anos, startups que entraram nos nossos programas angariaram mais de 436 milhões de euros. Isso representa, por exemplo, nos dados de 2025, 62% das rondas seed em Portugal são incubadas da Unicorn Factory Lisboa. E, portanto, isso demonstra aquilo que é a capacidade que este projeto acabou por chegar, assim como, olhando para os 4 anos antes em que incubávamos 50 startups ao ano, neste momento temos capacidade para incubar mais de 300 ao ano, o que é um valor 6 vezes superior àquilo que era a capacidade que antigamente tínhamos, o que aumenta claramente aquilo que é a nossa forma de estar e de trabalhar, aumentando muito o nosso leque de atuação. Portanto, antigamente focávamos muito no early stage, hoje em dia temos um programa de scaling up que é, pelo Financial Times, também considerado um dos grandes líderes europeus. Temos também uma grande capacidade de estar dentro das universidades, apoiando mais de 1.200 estudantes, e lançámos vários espaços pela cidade de Lisboa para ajudar comunidades a nascer dentro daquilo que são diferentes verticais. Bernardo, última pergunta. Quais é que são os próximos objetivos da Granter? Próximos objetivos a curto prazo, muitíssimo curto prazo. Estamos a fechar a nossa ronda de capital, que é uma ronda de capital de 2 milhões de euros para conseguirmos crescer mais assertivamente. Depois, logo a seguir a isso, vai ser a contratação da nossa equipa core. Queremos contratar aí umas
10 a 15 pessoas neste ano ainda, e portanto se alguém estiver interessado em trabalhar para uma startup, falem comigo, por favor, ou com um dos Bernardos da Grantor, nós somos 3, qualquer coisa no LinkedIn conseguem encontrar-nos. E terceiro, logo a seguir a essa etapa, eu e o meu cofundador vamos 6 semanas para os Estados Unidos, para Silicon Valley. O objetivo é começar a preparar terreno para uma expansão fora da Europa. Apesar da nossa gênese ser fundos europeus, a nossa tecnologia é completamente agnóstica a ser europeu ou não, e portanto nós queremos, a nossa ambição não é portuguesa, não é europeia, é mundial, e portanto nós queremos ir para o maior mercado do mundo, que não deixa de ser os Estados Unidos, e provavelmente também levantar futuras rondas com capital americano, que sempre é um bocadinho mais interessante do que capital europeu. Portanto diria que são essas 3. Muito bem, muitos objetivos. Esgotámos o nosso tempo. Agradeço a presença de João Cotter Salvado, João Nunes Rosado, Bernardo Seixas e a todos os que aqui estão. Termina aqui a segunda temporada do Negócios com Impacto. E a segunda porque não há duas sem três, e anunciamos já aqui que vamos ter uma terceira temporada do Negócios com Impacto, o podcast da Católica Lisbon e a Renascença. A terceira temporada será já lançada em setembro e estamos aqui preparados para conhecer mais empresas. Negócios com Impacto.